E agora no programa Rose Ortega eu vou conversar com a neuropediatra, a doutora Alessandra Maier. Nós vamos falar de um assunto que muitas as mães têm muita dúvida, que é o TDAH. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, prazer aqui prazer. no meu programa. Há um ano tá em Maringá, né? Isso, recém-chegada, Veio da cidade maravilhosa. Vim diretamente do Rio. Diretamente do Rio. Ô, Alessandra, a gente se ouve muito, né, em falar em TDAH, criança hiperativa. Vamos primeiro definir o que é o TDAH. O TDAH é um transtorno da atenção e da hiperatividade, né? Que a gente considera um transtorno neurobiológico do funcionamento do cérebro e que, em geral, acomete 3 a 5% das crianças. A gente pode dizer que isso é genético, se nasce com TDAH ou é a criação que faz a criança ter TDAH? É mais genético, assim. Os estudos mostram que a genética tem um fator importante no desenvolvimento do TDAH. Já tentou mostrar outras coisas relacionadas à gestação, enfim, mas chegou-se à conclusão de que é genético. Existem parentes e aí a criança também tem essa característica. Como que a mãe percebe, né? Sempre tem sintomas. Quais são os sintomas de que uma criança é da idade dela ser agitadinha? Tem crianças que são mais bagunceiras, né? Tem crianças que são mais quietinhas. Para você saber realmente que você tem que procurar um profissional. Em geral, no início, 3, 4 anos, a criança ela é um pouco mais agitada, é normal, enquanto está acontecendo a maturação da criança. Quando chega na idade escolar, 6 e 7 anos, é que a gente já começa a perceber que isso está diferente, né? E os principais sintomas são relacionados à desatenção, aquela criança que é esquecida nas atividades do dia a dia, que perde material, que a mãe tem que comprar 5, 6 caixas de lápis de cor durante o ano, porque ela perde tudo com facilidade, né? E outros relacionados à agitação e à impulsividade, que é uma criança que não para quieta, que falam que está ligada no 220, né? E impulsiva, não consegue esperar a sua vez, né? Se intromete nos jogos de outras crianças, nas conversas dos adultos. Então, em geral, esses são os sintomas apresentados por esses pacientes. Aí a mãe procura um profissional para saber se realmente isso é da criança ou é o TDAH. Se faz alguns exames, eletro, ressonância, para se chegar e ver que é o TDAH mesmo? Não, Rosi, o diagnóstico é clínico, baseado em critérios, né? É uma doença que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e a partir de estudos, a Associação Americana de Psiquiatria fez critérios diagnósticos, que esses critérios foram traduzidos para o português e é o que a gente chega para fazer o diagnóstico. Então tem que ter 6 ou mais critérios de desatenção, 6 ou mais de hiperatividade. Isso é importante estar presente, tanto em casa quanto na escola. Não adianta acontecer só em casa ou acontecer só na escola. Tem que ser nos dois lugares. É importante, nos 2 lugares. Tem que estar presente há mais de 6 meses e é importante que traga prejuízo para a criança, né? Tanto no âmbito escolar, quanto prejuízo dentro da família, né? Por todos esses sintomas. Então o diagnóstico é clínico. Às vezes o pai ele fica meio descrente do diagnóstico porque não existe um marcador biológico. Mas é como outras doenças, como a depressão, o transtorno do pânico. Não tem algo que a gente fala assim, ó, deu isso no exame, então é clínico, né? E por ser criança, dá para fazer tratamento sem remédio ou não tem? Tem que realmente ter acompanhamento de remédio? Tem que fazer uso da medicação porque TDAH, que é considerado leve, não é TDAH, são sintomas normais, né? Que é o que diferencia uma pessoa que tem esses sintomas de um transtorno. O transtorno, ela causa prejuízo certamente, principalmente na aquisição do conhecimento na escola. Então é necessário fazer uso da medicação para que a gente consiga melhorar esses sintomas. A medicação atua no sintoma, vai melhorar a concentração, o desempenho, né? E trazer benefícios para ela na escola. Se esses sintomas acabam passando despercebidos pelos pais, apesar que hoje é muito difícil, mas né, todo mundo está muito antenado, mas se passa despercebido e que não tem um tratamento na infância, pode trazer graves consequências na vida adulta? Sim, os estudos já mostraram que se essas crianças não são tratadas na infância, elas têm um risco maior na idade adulta, se envolver em acidentes, abuso de substâncias, tem mais chances de divórcio, não param no emprego, porque a grande dificuldade desses pacientes é em funções executivas, né? Em memória de trabalho, em conseguir terminar uma tarefa, em se organizar para fazer aquilo ali, em tomar atitude para fazer. Então isso, se a gente for pensar, a longo prazo, a gente precisa disso o tempo inteiro, né? No relacionamento, no trabalho. Então esses são os grandes prejuízos. Então normalmente, para a gente encerrar, né, a gente
nosso tempo é curto, tem que voltar mais vezes, mas para encerrar, uma criança com TDAH, normalmente ela vai ter que tomar remédio a vida toda. Não, aí não precisa necessariamente tomar remédio a vida toda. A gente faz uso da medicação junto com a terapia para que ele consiga controlar esses sintomas e viver bem o resto da vida dele, né? Não tem um tempo determinado, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não existe. Mas a gente trata, ele não necessariamente vai tomar a vida inteira. Pra gente encerrar aqui, recadinho assim, você é neuropediatra, quer deixar para as mães que estão assistindo, assim, uma frase, um recado para as mamães que estão em casa? Eu acho que sempre na dúvida, procure um especialista, né, pra gente poder fazer o diagnóstico logo e tão logo também começar a tratar, para não deixar isso, né, mais para frente e trazer mais prejuízo para a vida dessa criança. Ai, adorei te conhecer, adorei que você está aqui no programa. Também. E você volte mais vezes. Voltarei.